Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Jus Podcast e hoje o podcast está diferente. Não, é mentira. Ele tá muito. Voltei, né? Doutor Pedro novamente aqui com a gente, né? Um trabalhista e focado no direito do consumidor também. Quem ficar inspirando, né? Vale. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o direito do consumidor, mas voltado para o fornecedor. Exato. Certo? Exato. Porque nós estamos no mês de direito do consumidor e a gente precisa entender também esse outro lado, né? Isso, doutor Pedro? Tudo tem dois lados, né? Aquela coisa, cara, coroa. A gente tem o consumidor, necessária proteção do consumidor, Exato. mas também temos que ter algum respaldo e proteção também para as empresas, para os fornecedores, né? Essa é a ideia. E nessa perspectiva a gente vai conversar, mas antes a gente gostaria de saber como é que está a situação profissional, se bem que a galera aqui já está acostumada com você, né? Você sabe, na advocacia, o mundo dá vida de cabeça para baixo, assim. De repente a gente está em um lugar, depois vai para outro, depois mistura e depois a gente vai deixando a vida levar, sempre com foco no objetivo final. Essa é a ideia. Atualmente, trabalhando muito, graças a Deus, não tenho o que reclamar. Ai, que bom, isso é bom de ouvir. E a gente tenta conciliar, né? É o que eu disse. Entre um prazo e outro, a gente vai ali Encaixando outras coisas, né? Exato. Que bom, fico feliz com isso. Aqui a gente tem aguinha, você já sabe como funciona o Fala Jus Podcast, porque você já é de casa e cumpriu com a promessa de que voltaria e voltou de fato, né? Promessa é dívida, né? É isso aí, a gente gosta de receber vocês aqui, a gente fica muito honrado, tá? De recebê-los no nosso programa, pra gente conversar sobre N assuntos diferentes. Você já veio aqui e a gente conversou sobre o direito do trabalho. Direito do trabalho no home office. No home office, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o direito do consumidor na perspectiva do fornecedor empresa. Exato. Com isso, como que você descreveria a responsabilidade deles em relação aos direitos do consumidor, dos fornecedores? Então, Nel, doutora Nel, para mim é Nel, já deixei Já bem tá claro. de casa. Primeira coisa que a gente precisa passar para as pessoas que estão nos ouvindo é que existem leis e normas que vão buscar sempre a paridade, né? Vão buscar a igualdade nas relações. O direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor é uma delas, o direito do trabalho, a CLT é uma delas também. São normas que vão buscar sempre a relação igualitária entre as partes. Por quê? Porque existe uma tese, existe uma forma de interpretação dessas normas de que, por exemplo, o fornecedor ou o empregador sempre tem uma relação um pouquinho superior, vamos dizer assim, em relação às outras pessoas. Por exemplo, o fornecedor, essa é a ideia, o fornecedor tem um pouquinho mais de poderio econômico, de poderio de negociação. Isso faz uma diferença. Total, em relação ao consumidor. E aí por isso que surgem essas normas, elas buscam equilibrar a relação. Então, é o que eu disse, no consumidor, no consumerista, ele vai tentar rebaixar um pouquinho, dando um pouquinho mais de direito para o consumidor, para a gente ter uma paridade. E trabalhista é a mesma coisa. A gente tem um pouquinho, vai rebaixar um pouquinho de direitos da empresa para subir um pouquinho do trabalhador, para dar um pouquinho de paridade. A gente precisa primeiro deixar claro isso, né? Então, quando a gente fala do fornecedor, ele, lógico, vai precisar observar sempre o que está na lei, né? Mas a gente não pode deixar de minimizar a importância da proteção também da empresa. Por quê? Porque é através da empresa que você tem o giro da economia, através da empresa você tem os postos de trabalho,
né? Então, é uma relação tênue. Como é que a gente protege o consumidor sem prejudicar muito a empresa? E como que a gente assegura a empresa sem prejudicar o consumidor? Exato, exato. Basicamente isso. E aí a gente, pensando nisso, eu vejo, na minha opinião, que a empresa, quando for ser fornecedor, for fazer uma venda, for ter algum, assim, juridicamente falando, ter algum contrato com o seu consumidor, ela vai precisar buscar sempre, eu diria, a equidade, a igualdade da igualdade. Deixa eu explicar. Explique melhor, por favor. Quando você vai atuar, vai vender alguma coisa, você tem que, lógico, atuar de forma equinâme, de forma igual com o consumidor, mas também sem tirar a sua própria essência, sem se desvalorizar muito. Existe aquela máxima, o cliente tem sempre razão. Nem sempre. Nem Porque sempre. em relação ao fornecedor, em relação à empresa, ela é um pouco hipossuficiente. Hipossuficiente, mas nem sempre esse hipossuficiente tem razão. Então, não é justo, trazendo para a ideia de justiça, de igualdade, que a gente minimize ou prejudique uma empresa em prol de alguém que não tem razão, né? Isso acontece muito em trocas, né? Às vezes, muitas vezes, o cliente vai lá na empresa, compra uma roupa, usa a roupa ali para uma festa. Eu já vi muito isso. Eu vi muito. Compra uma roupa, estraga a roupa, usa uma vez e vai trocar. A pessoa compra uma roupa, gostei dessa roupa, vou usar ela para ir para a festa. Você vai lá, compra, usa um dia e devolve. Como é que a empresa faz para minimizar esse tipo de coisa? Então é uma relação... É preciso ter um cuidado, né? Sim, cuidado. Em relação a esse ponto que você mencionou, né, os consumidores, eles encontram alguns problemas, né, relacionados aos produtos ou serviços, né, e há as muitas e várias reclamações, né? Como que a empresa dá essa assistência para resolver esse tipo de problema, né? Mas também fazendo com que o cliente se fidelize, né? Porque ele precisa observar isso, o fornecedor. Como que ele faz isso? Bom, Como que ele pode fazer, na verdade, né? Porque... eu acho que o primeiro passo que a empresa pode ter é ter transparência. Demonstrar exatamente o que está acontecendo para o consumidor. Isso de todas as formas, desde a forma do pagamento até a entrega, ou então a devolução. Existe, por exemplo, nós todos somos consumidores eventualmente. Sim. Então é muito chato você ter algum tipo de demanda com aquela empresa, alguma dificuldade, e não saber o que está acontecendo. Não ter uma resposta de volta. Comprei algo, atrasou. Aí você vai tentar contato, não consegue, ou tem um robô, uma resposta de um robô. Né? Para mim é muito chato, eu acho que não é o ideal dos mundos. Essa resposta robotizada... O consumidor precisa de atenção. Atenção, humanização. Né? Isso minimiza muitos problemas, inclusive os problemas judiciais, a judicialização. Se você tem uma proposta de atendimento ao cliente humanizado, sem robotização, porque hoje a gente está na era da automatização. Isso diminui. Diminui bastante. E os problemas. Diminui bastante. Você vai lá, a empresa fornece um atendimento por WhatsApp, mas até você conseguir uma resposta humanizada de um atendente, é muito difícil, e às vezes nem consegue. E aí fica bem prejudicado o consumidor, porque ele não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes acontece muito da empresa enviar o produto, mas a carga foi roubada. Os clientes não sabem disso. Né? Os clientes não sabem disso. Muitas vezes não sabem disso. E aí como é que
você vai querer que uma pessoa tenha uma paciência extra, por assim dizer, porque a pessoa já está com paciência ali para esperar o produto chegar, na ansiedade. Entendeu? Por exemplo, eu, quando compro alguma coisa, eu fico na janela esperando. Eu compro muito online e eu fico desse jeito, tô muito ansiosa. Eu fico ali atualizando, e já chegou, já chegou. Aí na atualização você vê lá, tá atrasado. Aí você não sabe o porquê, não sabe o que está acontecendo. Não tem informação Não tem nenhuma, informação. e isso vai deixando o consumidor nervoso, estressado. E aí não é plausível a gente querer que o consumidor não procure os direitos dele, porque tem os direitos dele, sem ele saber o que está acontecendo. Então, para mim, o primeiro passo é transparência. Você ser transparente com o seu consumidor e ter um atendimento humanizado. Né? A gente... o que está acontecendo? Fulano. Um consumidor sem informação, isso acaba prejudicando ainda mais a empresa. Sim, vira um ciclo. Né? E isso impede que o consumidor volte a contratar aquele serviço, impede que aquele cliente volte a comprar na mesma empresa. Exato. Por falta de um atendimento mais aproximado, mais Exato. humano, né? E aí vira um ciclo. Essa falta de transparência vira um ciclo. Por quê? Porque o cliente compra, o produto não chega. Ele faz a reclamação, seja nas redes sociais, seja no próprio Reclame Aqui, por exemplo, não dá certo, ou tem outro atendimento robotizado, e aí o que ele faz? Judicializa. E aí uma demanda que a empresa poderia resolver assim, fica girando na justiça, porque a gente E infelizmente pode gerar sabe. ainda mais prejuízos financeiros para a empresa. Sim. Né? Isso é um problema, na minha opinião, assim. Quando o consumidor entra naqueles sistemas de resolução de conflitos, né? E ele não é respondido nem por aquele sistema administrativo, isso o estressa ainda mais. Total. Né? E isso afasta ainda mais da empresa. Sim. Nós estamos numa era, né, que a ideia é que tudo seja automatizado, robotizado. Eu não sou muito fã disso, não. Se Eu não não olhar concordo. com carinho, isso pode Se não for ser muito ruim. bem feito, o ciclo pode ser um ciclo vicioso. Né? E prejudicial. Prejudicial. Porque, assim, o consumidor, eu como consumidor, por exemplo, eu prezo muito pelo bom atendimento. Fisicamente, na internet, o importante é você prover um bom atendimento. Né? Então, se você não tem um bom atendimento na internet, o ciclo vai ser vicioso. Você vai perder o cliente, né? Porque, assim, dentro do empreendedorismo, a máxima é não fazer uma venda, mas a ideia não é fazer uma venda, mas sim fazer um cliente. Porque uma venda você faz ali e vai embora, e a pessoa vai embora. Se você fizer um cliente, essa pessoa vai voltar sempre. Fidelização. Mas, se você perder esse cliente, aí você perdeu... Você perde futuros clientes também, porque aquele cliente que está insatisfeito vai falar para outro, que fala para outro. Você não perde só um cliente, você perde a mãe, o pai, o filho, o tio, o primo, você perde uma família praticamente. Né? E por quê? Por causa de falta de atendimento. Então, você como advogado, você orienta que as empresas, os fornecedores, olhem com mais cuidado para o atendimento mais humanizado, né? Com uma riqueza de detalhes, ainda que seja uma compra, uma venda, um serviço ofertado pela internet, né? Sim. Porque quando eu digo que isso prejudica a empresa de alguma forma, deixar tudo automatizado, por quê? Eu particularmente gosto de comprar na internet, né? Porque para mim é mais fácil, né? Vou lá comprar. Mas se houver algum problema, eu não quero falar com uma máquina. Porque uma máquina não vai resolver o meu problema da mesma forma que um ser humano iria resolver ou me entender. Exatamente. Né? Hoje em dia, estão tentando muito aplicar aquela questão da inteligência artificial, chat GPT, nesses atendimentos.
vai ser totalmente diferente. Ainda não chegamos na era de substituir a máquina, substituir o homem. Eu acho que ainda está bem distante. Na minha visão, não vale. Não vale. Porque só uma pessoa consegue, de fato, entender a dor da outra. Nenhum robô consegue entender a dor de outro, né? Então, se a gente tem essa possibilidade de dar um atendimento mais humanizado, mais próximo, eu não digo na venda. Na venda é ok. Na venda, e é legal. Tipo, você vende aqui, compra aqui pelo celular. Eu gosto. É simples, é fácil, intuitivo. Mas quando acontece alguma coisa, com quem eu falo? Eu não quero falar com um robô. Mensagens prontas. Mensagens prontas. Né? Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu busco dar esse tipo de orientação. Quando for necessário o cliente procurar a empresa, o fornecedor, que tenha um atendimento humanizado. Acho que essa é a ideia. Assim, como advogado de algumas dessas empresas, né, que trabalham nesse sentido, você já encontrou alguma dificuldade de orientação para eles? Total. Há alguns que são aversos à orientação do advogado. Total, várias. São pessoas e pessoas, né? E lidamos com pessoas. Então, sempre tem aquela pessoa um pouco mais resistente, né? Tem aquela pessoa que é um pouco mais raiz, mais clássica. Tem aquelas pessoas que entendem que a tecnologia não é melhor para o seu negócio. E assim, cabe ao gestor entender, porque de fato tem situações e situações. Tem determinados empreendimentos que, se houver uma mudança muito drástica, ao invés de ter um acréscimo, um crescimento, o empreendimento cai. Então isso vai depender muito. Acontece muito em questões de negócios de bairro, por exemplo. Aquele formato daquela empresa, ela já está tão enraizada dentro dos seus clientes, dentro do seu público, que se for mudado, ele vai perder venda. Então, a gente tem que ver caso a caso. Lógico que quando isso acontece, eu sempre busco fazer um híbrido. A gente não precisa mudar tudo, mas vamos botar o pezinho ali, vamos sentindo como que o seu cliente quer. Ficar mais próximo do consumidor. Exato. Essa é o mais importante, na minha visão, que os empreendedores, que os fornecedores têm que ter. Isso é uma forma de minimizar os problemas para a empresa, né? Sim. A gente minimiza muito quando a gente conversa. Né? Se você não sabe o que está acontecendo ou não se dispõe a tentar resolver, né? Muita coisa acontece. E normalmente está aí o erro. Por quê? Porque vira uma bola de neve. Né? Os clientes, quando tem algum certo tipo de dificuldade, porque não tem como você fazer tudo 24 horas do dia perfeito. Né? É impossível. Ninguém é perfeito 24 horas. Não tem empresa, nem pessoas que é perfeito 24 horas. Então, uma hora ou outra vai ter algo que é ruim. A quantidade de processos que uma empresa tem relacionada à insatisfação de cliente prejudica bastante? Total. Porque se você tem feedbacks negativos, principalmente hoje em dia, que é tudo muito público, muito fácil. Isso atinge uma massa muito grande, muito grande. As pessoas elas vão ficar avessas ao seu negócio. Voltando àquela questão da humanização. Quando, na verdade, você tem que trazer para mais perto possível o seu cliente. Na minha opinião, para que todos ganhem, né, nessa equiparação que você falou, seria interessante que a empresa, dando essa atenção mais cuidadosa, ficando mais próximo do cliente, ela acaba que alavanca o próprio negócio. Exato. Né?
Porque com o resultado positivo das negociações, porque assim, é inevitável que ocorra problemas em algum produto ou em algum serviço. Mas se a empresa se atenta a uma forma dinâmica e inteligente, mais rápida e confortável para resolver o problema, porque muitas empresas acabam ignorando o problema do Sim. consumidor e quer seguir em frente. Sim. E não se atenta que aquele pequeno probleminha pode atrapalhar de forma muito grande o seu negócio, né? Eu tive uma experiência uma vez de uma empresa que ela cresceu muito rápido. Deu muito certo muito rápido. Já estou imaginando o cenário. E por incrível que pareça, o crescimento rápido dela foi a própria ruína dela. Por quê? Porque ela não conseguia fazer atendimento aos clientes. Então, muitos pedidos, muita demanda, consequentemente muito atraso, porque ela não estava preparada estruturalmente para atender essa quantidade de demanda. Uhum. E aí o que aconteceu? Não conseguia fazer atendimento aos clientes, não conseguia entregar os produtos. Aí começou a ter muita reclamação em sites de Reclame Aqui, nas redes sociais. Começou a vir demandas judiciais, e aí o ciclo girou. E aí aquela coisa, se eu tô processando uma empresa, a primeira coisa que eu vou falar para a pessoa que está do meu lado, não comprar lá não, porque está acontecendo isso comigo. Então, por incrível que pareça, essa empresa específica, ela cresceu, em um ano ela cresceu 1000%, por assim dizer, mas aí em 6 meses ela caiu tudo de novo, porque ela não deu conta. Não deu conta de fazer o atendimento ao exemplo, cliente. né? O atendimento ao cliente. Né? E aí a gente ela fazia atendimento no país inteiro, e aí teve demandas judiciais no país inteiro. Por causa disso. Bloqueio de contas bancárias. E aí com contas bancárias, como é que você vai custear a matéria-prima para poder fazer outros produtos, vender mais? Na mesma velocidade que ela subiu, ela caiu. Justamente por essa falha no atendimento. E tá aí um ponto interessante que a gente precisa pontuar, que é o site do Reclame Aqui. Uhum. Aqui, esse site no Brasil, ele é de grande relevância para quem não sabe. Tem algumas empresas que não dão tanta atenção, mas deveriam, porque no site do Reclame Aqui, o doutor vai poder explicar melhor pra gente, que lá tem uma nota que é dada para a empresa, e muitas pessoas que vão comprar ou na internet ou que vão visitar a loja física também, eles acabam fazendo um comparativo com aquela nota para ver se realmente vale a pena ou não, se aquela empresa é verídica, né, ou não, se ela resolve a maioria dos problemas delas. Sim. O Reclame Aqui, ele se tornou uma referência no sentido de verificar a integridade daquela empresa, de determinada empresa. Então, o consumidor brasileiro hoje em dia, quando ele vai pesquisar alguma empresa, vai querer conhecer mais alguma empresa, a primeira coisa que ele faz é entrar no Reclame Aqui. Reclame Aqui não é por incrível que pareça, ele não é algo do Estado, da administração, mas se tornou entrou na cultura do país para verificar a lisura uma daquela referência, empresa. né, Se a empresa é uma empresa correta, ela tem uma avaliação positiva no Reclame Aqui. Virou uma regra, por assim dizer. Eu sempre dou uma olhadinha lá, entre outros lugares aí na internet. Então, eu sempre dou a dica, Mas o que acontece? O Reclame Aqui, existe determinadas empresas que não utilizam o Reclame Aqui por entenderem que tem um sistema de contato com o cliente próximo, entende? Um próprio, aliás. Então, vamos supor, tem uma empresa. Então, eu não vou responder as demandas do Reclame Aqui, mas vou ter o meu próprio. Isso, para mim, é um tiro no pé. Porque a empresa tem que nadar na corrente, né? Indo no caminho. No máximo uns desviozinhos para você tentar encaixar ou criar uma nova tendência. Mas nunca nadar contra a tendência. Então, de fato, pode ser um tiro no pé, né? Tem que dar uma atençãozinha importante. Muito bom. Isso é interessante, são dicas muito importantes, né? E aí o fato, você como advogado, né? E principalmente nessa perspectiva do fornecedor, porque ele também precisa ter esse olhar da justiça, Sim. né?
embora a gente tenha aí os consumidores que são realmente hipossuficientes em alguns casos, né? Nem todos, mas são hipossuficientes em relação à empresa, né? E para a empresa poder seguir, ter um resultado positivo, trazer mais clientela, ela precisa trabalhar de forma mais dinâmica e mais aproximada ao direito do consumidor, de fato, para que ela, a empresa, também tenha direito, né? Eu costumo dizer que a gente tem que buscar se adequar, não quando está no precipício, mas bem antes dele. Bem antes. Prevenção. Prevenção. Né? Prevenção é a regra do jogo. É muito melhor e muito mais barato você prevenir que um determinado problema do que esperar acontecer e resolver. Aquela coisa, na queda a gente constrói um paraquedas. Não é legal não, porque pode dar ruim, bem ruim. Então, é um risco que eu costumo dizer que não vale a pena. Então, é melhor você ter uma prevenção, uma ideia de não chegar a esse ponto do que esperar, porque sai muito mais caro, custoso e principalmente para os pequenos negócios pode causar a ruína desse pequeno negócio. Basta uma ação judicial, muitas vezes, para atrapalhar e acabar com aquele, muitas vezes, o sonho daquela pessoa que está construindo aquilo, né? Qual a sua experiência nessa área, atuando nesses casos judiciais, né, entre fornecedor e consumidor? Tem alguma avaliação assim na sua trajetória? Para que lado pende mais, na verdade? Dentro da justiça? Nessas ações judiciais entre o consumidor e o fornecedor. Com certeza para a parte hipossuficiente. Então, o juiz, quando ele for avaliar a demanda, ele vai avaliar sempre no intuito de tutelar, de proteger aquela parte mais hipossuficiente. O consumidor, no caso. Né? E tendo uma demanda judicial, e esse é o papel da lei. Esse é o papel da lei. É aquilo que eu falei no início. Equilibrar a relação. Se o consumidor está muito aqui embaixo, o juiz vai olhar para subir. Para tentar equilibrar. Né? E aí vai vir dinâmica de prova. Quem tem que provar. Muitas vezes o ônus da prova é invertido, porque... É um ponto. E aí já vira obrigação da empresa? De comprovar aquilo que não é o que o consumidor está falando. Né? Então, o papel da lei é esse. O papel da lei e o juiz, como é aplicador da lei, tem que observar a lei, ele vai sempre focar nessa proteção do hipossuficiente. Essa é a ideia. Perfeito, doutor. Doutor Pedro, como a gente está no mês do consumidor, qual que é a dica que você dá para que o fornecedor, a empresa, ela minimize esses riscos, né, esses problemas, e que ela se encaixe um pouco mais, né, nessa dinâmica de equiparação? O primeiro passo é, como eu falei, ser transparente. Ser transparente com o consumidor. Ter uma análise interna muito forte, no sentido de que, para evitar aquela questão de tudo pela metade do dobro, né? Aquela sensação, no Brasil a gente tem essa sensação de falsas promoções, que uma semana antes abaixa para no dia fatídico aumentar e falar que teve um desconto ali, dar uma... Não enganar o consumidor. Não enganar, ser uma empresa honesta, esse é o primeiro passo. E aí, sendo uma empresa honesta e transparente, você evita... Vale a pena criar um setorzinho específico para atender diretamente essa demanda de forma mais... Sim, a gente tem que... Os fornecedores de uma forma geral, né, as empresas de uma forma geral, sempre tem que ter um setor exclusivo para atender o seu cliente. Né? Parar com aquela máxima, principalmente nas pequenas empresas, do faz tudo. A pessoa faz tudo. Você tem a pessoa que atende o cliente e faz o financeiro,
que faz o RH, que faz a limpeza, que faz... Não tem. Tem que ter uma pessoa que é específica para atendimento de cliente. Né? Venda, pós-venda, marketing. Então você tem que ter pessoas específicas nessa área. Acho que esse é o papel. E é daí que as empresas começam a crescer. Perfeito. Essas são as dicas do Dr. Pedro em comemoração aos direitos do consumidor e também fornecedor, porque é a relação de ambos, né? Não tem como se separar delas, né, Dr. Pedro? Se eu puder dar uma dica para os consumidores, hoje em dia existem muitos golpes. Né? Então, sempre desconfie. O barato sai caro. Então, é importante pesquisar. Não existe almoço grátis. Não existe. Sempre tem alguma coisa. É bom pesquisar, fazer suas compras de forma consciente. Sim. Né, Pedro? Sim. E as empresas também é importante que vocês fiquem atentos às tendências, fiquem atentos ao feedback positivo ou não dos consumidores. Sim. Né? Mas eu digo também que as empresas não podem se render ao que o mercado não, que a sociedade por um todo está apontando. Acho que todas as empresas têm que ter sua própria cultura, respeitar a sua cultura, porque tem mercado para todo mundo. Não adianta a empresa querer abraçar todo o mercado, todos os clientes de todas as áreas. Se for possível, ótimo. Mas se não for parte da cultura da empresa, não adianta você querer forçar esse tipo de coisa. Então tem que ter esse pé no chão ali. Não adianta eu produzir roupa masculina e querer vender para as mulheres, não adianta. Não faz sentido. Não faz sentido. Então você tem que respeitar a sua cultura da sua empresa, do seu produto, Acho que é isso. Perfeito. Esse foi o Fala Jus Podcast com o Dr. Pedro. Voltei. E vai voltar. Vai voltar de novo? Vou. Perfeito. Então a gente já sabe que a gente tem muitos outros assuntos aí para conversar. No direito do trabalho, direito do consumidor, em alguma outra área. Fiquei sabendo que você está querendo escrever um livro. O que é? Como que é isso aí? Dá um spoiler aqui pra gente. Você já é de próximos cara. capítulos eu não vou dar spoiler, não. Não acredito. Não vou dar spoiler. Sério? Sério. Mas você escreveu um artigo, coisa, isso pode? Tem algo a ver com essa questão da relação de hipossuficiência, o que as leis falam sobre essa hipossuficiência entre as partes, o porquê das coisas. Vai ser legal. Consegui, olha, isso aí. Pronto. Parabéns, eu tô Falei demais até. Eu gostei e eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar. Muito obrigada por aceitar de novo estar aqui com a gente conversando. Tá? Esse foi um episódio especial. Fique à vontade para voltar aqui mais vezes. E a gente agradece. Fala Jus Podcast agradece de coração por você ter abraçado a nossa ideia e por estar aqui sempre conosco. Vou estar novamente, se Deus quiser. É isso, pessoal. Feliz mês do consumidor para todos, né? E do fornecedor também, né, doutor Pedro? É uma via de mão dupla. Exatamente. Então, gente, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.